Anestesia. Nossa, só de ouvir essa palavra, né, para quem tem um pet, costuma dar aquele frio na barriga. Mas o que é que acontece de verdade nos bastidores quando o nosso companheiro precisa passar por um procedimento? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Esse processo que é super complexo, mas absolutamente vital. Pois é, a grande questão é essa. Como é possível garantir que uma cirurgia seja segura e, claro, sem dor nenhuma para o animal? Essa é a pergunta que fica na cabeça de todo mundo que tem um bichinho. A preocupação é enorme e com toda a razão. Mas a boa notícia é que a resposta para isso está num planejamento, olha, muito mais cuidadoso do que a gente imagina. E é aqui que a gente já quebra o primeiro grande mito. Esquece aquela ideia de uma injeçãozinha para apagar e pronto. A anestesia moderna não tem nada a ver com isso. Hoje em dia é uma verdadeira ciência. É um processo com múltiplas etapas e, o mais importante de tudo, é um plano feito sob medida para cada paciente. Para a gente entender direitinho como isso tudo funciona na prática, a gente vai usar como guia um protocolo anestésico veterinário. Vamos olhar ele passo a passo para ver cada fase, sabe? Desde a preparação, lá no comecinho, até a recuperação. Isso vai mostrar para a gente o nível de complexidade e o cuidado que existe por trás de cada decisão. Ok, então por onde tudo começa? Bem, muito antes da cirurgia em si. A base, o alicerce para um procedimento seguro, é que os veterinários chamam de medicação pré-anestésica, ou MPA. É essa etapa que basicamente prepara o terreno para que todo o resto corra bem. E o mais legal de ver aqui são esses 4 objetivos. Eles não são separados, eles funcionam em conjunto, um ajudando o outro. Pensa comigo. Primeiro, o paciente é sedado. Com isso, o estresse dele já, despenca. Segundo, o veterinário já entra com remédio para a dor antes que a dor comece. Isso é muito mais eficaz. E aí vem a mágica. Fazendo isso, o profissional vai precisar de uma dose bem menor dos anestésicos mais fortes. E qual o resultado? Uma recuperação muito mais tranquila e segura. É tipo um efeito dominó do... Exato. Então a gente vê que não é uma droga só que faz todo o trabalho. A melhor forma de imaginar é como se fosse um coquetel mesmo, muito bem pensado. Cada ingrediente que entra ali tem uma missão específica. Um serve para acalmar, o outro para bloquear a dor, um terceiro para proteger o coração e por aí vai. Tá, mas que ingredientes são esses, afinal? Agora a gente vai, literalmente, abrir a maleta de ferramentas do médico veterinário anestesista para conhecer as principais classes de fármacos que eles usam. Cada um é uma ferramenta para uma coisa diferente. Vamos começar com os anticolinérgicos. A função deles é basicamente gerenciar o ritmo do coração e controlar a salivação. E aqui temos 2 exemplos principais. Pensa assim, a atropina é o botão de emergência. Ação super rápida para quando o coração desacelera perigosamente. Já o glicopirrolato é o cara do planejamento. A ação dele é mais longa, mais suave, então ele é o escolhido para o protocolo padrão para manter tudo estável sem afetar o sistema nervoso. Em seguida, vem os famosos calmantes, os tranquilizantes e sedativos. A função deles é crucial. Pensa só, deixar o animal menos ansioso facilita tudo. Fica mais fácil colocar um acesso na veia, mais fácil de manejar, enfim, prepara o caminho para a anestesia geral de um jeito muito mais tranquilo. E olha só que interessante, sedativo não é tudo a mesma coisa, temos grupos diferentes. Os fenotiazínicos, por exemplo, dão aquela tranquilizada boa, mas não tiram a dor. Já os benzodiazepínicos são ótimos para relaxar os músculos, mas tem uma pegadinha. Se usados sozinhos, podem ter o efeito contrário e deixar o animal agitado. E por fim, os agonistas alfa-2. Esses são potentes, sedam bem e ainda ajudam na dor, mas mexem bastante com o coração, então o monitoramento tem que ser redobrado. Ou seja, a escolha de qual usar depende totalmente do paciente e do procedimento. Ok, agora a gente chega na estrela do show quando o assunto é dor, os opioides. Esses aqui são a principal ferramenta, o pilar do controle da dor. A missão deles é uma só, fornecer um alívio potente para garantir que o paciente fique confortável antes, durante e depois da cirurgia. Mas como tudo que é potente, os opioides exigem cuidado. Eles são fantásticos para a dor e até ajudam a diminuir a dose dos outros anestésicos. Por outro lado, eles têm efeitos colaterais importantes, como diminuir o ritmo da respiração. Em gatos especificamente, podem até causar agitação se não forem combinados com um sedativo. Mas o grande trunfo, a carta na manga, é que existe um antídoto, a naloxona, que reverte o efeito deles. Isso é uma camada de segurança gigantesca. Muito bem. O paciente já está calmo, sem dor e estável. Agora sim, chegamos no momento da anestesia geral propriamente dita. É a fase que a gente chama de indução e manutenção, que leva o animal à inconsciência de forma segura.
Os agentes indutores funcionam como uma ponte. São medicamentos injetados na veia, de ação super rápida, questão de segundos mesmo. Esse apagar rápido permite que o veterinário realize a intubação e conecte o paciente ao aparelho de anestesia com gás, que é o que vai manter o estado anestésico durante o procedimento. E até para escolher essa ponte, essa indução, existe estratégia. O Propofol, por exemplo, tem ação e metabolismo rápidos. O efeito passa logo, o que é ótimo para procedimentos curtos. Já o tiopental dura mais no organismo, então a recuperação pode ser um pouco mais demorada. A decisão leva em conta os riscos de cada um, como o de depressão respiratória versus os de arritmias, e é sempre baseada na saúde do animal e na duração da cirurgia. Uma vez que o animal dormiu com o indutor, a anestesia é mantida com gases. A grande vantagem aqui é o controle fino. Pensa que o veterinário tem um dimmer, aquele botão de controlar a intensidade da luz. Ele consegue ajustar a profundidade da anestesia a todo momento, milimetricamente, para garantir que o paciente permaneça inconsciente, sem dor e fisiologicamente estável. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, o que a gente percebe? Vemos que a anestesia veterinária moderna é, acima de tudo, uma arte do equilíbrio. É uma verdadeira coreografia farmacológica. Essa citação do nosso material de referência resume tudo perfeitamente. É um processo contínuo, integrado. Começa com uma avaliação cuidadosa lá atrás e só termina quando o paciente está totalmente recuperado. Não é um evento isolado, é um percurso. E essa é a grande lição, o ponto-chave de tudo isso. O objetivo não é simplesmente desligar o animal, é gerenciar ativamente a frequência cardíaca, a pressão arterial, a respiração, a temperatura, a dor. É manter o corpo em equilíbrio enquanto a cirurgia acontece. O que a gente viu hoje é uma prova da dedicação e da ciência que existe por trás da segurança dos nossos animais. E isso nos faz pensar, se já chegamos a esse nível de sofisticação, qual será o próximo salto tecnológico que nos permitirá proteger ainda mais os companheiros que tanto amamos? O futuro da medicina veterinária promete ser ainda mais seguro.